Boa noite, pessoal. Boa noite de domingo para todos. São 19 horas e 11 minutos do dia 14 de abril de 2019. Eu estava aqui estudando e resolvi compartilhar com vocês alguns destes estudos que fazem parte da vida de um cabalista e ajudar a ampliar um pouquinho, as nossas consciências, as nossas mentes, com os segredos que são escondidos nas escrituras hebraicas. Acho que muitos de vocês já ouviram falar no livro bíblico de Esther, que conta a história do exílio dos judeus na Pérsia, por época do reinado do rei Ahasverosh, mais conhecido como Xerxes também. Mas o que poucas pessoas sabem é que Esther faz parte do que nós chamamos de as 5 Megilot, Hamesh Megilot, que são os 5 pergaminhos. E esses 5 pergaminhos, contêm códigos que ajudam a humanidade a corrigir o karma. Pouca gente sabe. Tanto que a palavra Megillah tem raiz na mesma palavra para Gilgul, que é o hebraico para reencarnação. Então, escaneando, estudando as palavras, dentro desses pergaminhos, hoje conhecidos como livros, nós ajudamos a corrigir o karma da humanidade. E, dentre esses 5 pergaminhos, o livro de Esther é o mais, digamos assim, enigmático, mais misterioso, mais surpreendente de todos eles. E no livro de Esther nós somos apresentados a uma alma muito perversa, da raiz de Amaleque, e acho que poucas pessoas sabem o que é Amaleque, mas explicando rapidamente, Amaleque, uma energia negativa que surgiu com o pecado de Adão no Éden. Não vou entrar em detalhes aqui, porque é bastante profunda essa questão. E essa energia negativa surgiu. Depois ela reencarnou no mundo através da linhagem de Esav, Esaú, o irmão de Jacó, a quem a Torá diz que também era chamado Edom. Edom, em hebraico, significa vermelho. E é de Edom, ou seja, de Esaú, que veio Roma. E Edom, ou Esaú, ele teve um neto, a quem foi chamado Amaleque. E sobre Amaleque, é dito na Torá que quando os hebreus israelitas haviam saído do Egito e estavam caminhando pelo deserto, algumas pessoas ficaram para trás e veio Amaleque e os atacou. Os sábios nos ensinam que essa energia negativa, Amaleque, é a coroa da árvore clipótica, da árvore de Adão Belial, digamos assim, o rei, de 5 energias negativas, que são os Nefilim, Giborim, Anakim, Refaim e o próprio Amaleque. As iniciais desses 5 nomes, Nefilim, Giborim, Anakim, Refaim e Amaleque, formam um acrônimo, um acróstico,
que se pronuncia Nega-Ra, que significa contágio do mal. E este contágio do mal vem pelo também chamado Motzi-Ra, que é pecado da língua, da maledicência, da fofoca, do desejo de destruir outro, manchando a sua reputação, e assim por diante. Né? Então, dentro do livro de Esther, nós somos apresentados, né, a uma alma muito perversa, chamada Aman ben Amedata a-Agagi, ou traduzindo, Aman, filho de Amedata, o Agag. Né? Agag, porque Aman era uma reencarnação do rei Agag, que era rei de Amaleque. E Aman era um amalequita. Amalequita é o arqui-inimigo do mundo. É uma energia cruel, negativa, destruidora, arqui-inimiga do mundo, que se opõe à disseminação da sabedoria espiritual para as pessoas. Amaleque se opõe que a sabedoria espiritual da Kabbalah seja compartilhada com o mundo. Então, o rei Agag, que era rei de Amaleque, né, que foi destruído, espedaçado, esmiuçado, cortado em centelhas pelo profeta Samuel, reencarna em Amã. E Amã era um dos ministros do rei Ahasverosh naquela época. Né? E ele cresceu muito a ponto, né, na verdade, não é bem crescer a expressão aqui. A Kabbalah nos ensina que existem 50 degraus de energia negativa. E qualquer pessoa que desça ao 50º portão negativo, que é oposto aos 50 portais de Binah, da compreensão divina, qualquer pessoa que alcance o 50º degrau negativo, essa pessoa personifica o mal no mundo. Então, Amã chegou no 50º degrau, né? E o segredo disso está dentro do livro de Esther, no momento em que Amã ele constrói uma forca, ele edifica uma forca, e esta forca tem exatamente 50 cúbitos de altura. O número 50 aqui é isso. Indica que Amã havia alcançado o 50º degrau negativo, né? O portal 50 da negatividade. E ele estava muito forte. E ele queria enforcar o líder dos Yehudim, dos judeus, ali em Shushan, na Pérsia. Né? A Shushan era o nome da capital, né? da cidade, né? do rei Ahasverosh, do rei Xerxes. E ele, então, ele planejava enforcar o judeu Mordecai. Né? E tem um código muito interessante aqui também, a respeito de Mordecai, que ele era chamado Mordecai HaYehudi, Mordecai o judeu, mas, no entanto, ele era da tribo de Beniamim, da tribo de Benjamim. Aí muita gente pode falar assim, não, só é judeu quem é da tribo de Judá. E nós temos aqui um paradoxo muito interessante, porque Mordecai era chamado Mordecai HaYehudi, Mordecai o judeu, mas ele era da tribo de Benjamim e não da tribo de Judá. Né? Então, nos indica aqui que ser judeu está ligado com consciência e não com linhagem sanguínea, o que é muito interessante para nós. Mas não é esse o assunto. Então, Mordecai queria enforcar Mordecai. Amã queria enforcar Mordecai nesta forca de 50 cúbitos que ele tinha edificado, né? E se ele fizesse isso, ele teria consolidado o seu poder, né? E depois ele queria destruir todos os judeus da Pérsia. Então, para isso, ele criou um plano. A gente até pode ver a questão desse plano numa tradução aqui. Né? Olha, o capítulo 3 de Esther, né?
ele inicia dizendo: depois dessas coisas, o rei Assuero, né, Ahasverosh, né, no original, engrandeceu Amã, filho de Amedata, Agagita, mas é Agag, né, e o exaltou e pôs o seu assento acima de todos os príncipes que estavam com ele. E todos os servos do rei que estavam à porta do rei se inclinavam e se prostravam perante Amã, porque assim tinha ordenado o rei acerca dele. Porém, Mardoqueu, ou Mordecai, não se inclinava nem se prostrava perante Amã. E aí a raiva do Amã cresceu com relação a Mordecai. Deixa eu achar aqui. Onde é que está? Eu vou mostrar para vocês. Olha, no primeiro mês, que é o mês de Nissan, que é o mês de abril, que nós estamos aqui agora, né? No duodécimo do mês aqui do rei Assuero, né? O Amã lançou o pur, quer dizer, sorte. Isto é, sorte perante Amã para cada dia, para cada mês, até o duodécimo mês, que é o mês de Adar. Ele lançou esse pur durante os 12 primeiros dias do mês de Nissan, que são muito, muito importantes. Na Kabbalah nós ensinamos que é muito importante meditar nos 12 primeiros dias do mês de Nissan, porque cada dia nos dará controle e bênçãos para os 12 meses seguintes. Né? Então ele lançou sorte para cada dia, para cada mês, e a sorte caiu no 12º mês, que é o mês de Adar. E o que ele então planejou fazer acontecer nesse 12º mês, né? Ele planejou destruir os judeus, né? E a sorte caiu então no 13º dia, ou no 14º dia, peraí, deixa eu só... que às vezes a mente da gente falha, né? No 13º dia, deixa eu ver aqui. Olha, e enviaram-se cartas por intermédio dos correios a todas as províncias do rei, para que destruíssem, matassem e fizessem perecer todos os judeus, desde o jovem até o velho, crianças e mulheres, em um mesmo dia, isso mesmo, no dia 13 do 10º mês, que é o mês de Adar, né? E saqueassem os seus bens. Olha que interessante que está falando aqui, né? Bom, e foi isso que aconteceu, né? Mais para frente, deixa eu achar aqui. Então, no dia, né? Então, no 10º mês, que é o mês de Adar, no dia 13 do mês, em que se chegou a palavra do rei e a sua ordem para se executar no dia em que os inimigos dos judeus esperavam assenhorar-se deles, sucedeu o contrário, que Deus virou a sorte, né? Porque os judeus foram e se assenhoraram no que os odiavam. Porque os judeus nas suas cidades, em todas as províncias do rei Assuero, se juntaram para pôr as mãos naqueles que procuravam o seu mal, e ninguém podia resistir-lhes, porque o medo deles caíra sobre todos aqueles povos. E aí o que aconteceu é que a coisa se inverteu, os judeus escaparam e venceram todas aquelas hordas que queriam destruí-los, e pegaram o Amã e a família dele, né? E enforcaram eles todos na forca que Amã havia edificado para enforcar o judeu Mordecai, ou Mardoqueu, como diz aqui. E aqui é muito, 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 muito interessante. Os 10 nomes dos 10 filhos de Amã, que Amã tinha 10 filhos, né, são mencionados aqui nessa passagem. Né, e eu vou ler aqui no texto hebraico para vocês. Né. Deixa eu ver aqui. Está aqui, ó, a partir do verso... Deixa eu ver aqui. Acho que é o verso... A partir do verso 6. Que diz aqui em cima. Ó. Vou até marcar aqui para vocês verem o comecinho do verso. Aqui. Vou marcar o comecinho do verso aqui para vocês verem. Aqui é onde ele inicia esse verso. Aqui no capítulo 9, no 6º versículo. Né?
A tradução aí vocês podem desconsiderar, porque tradução do Google é uma coisa terrível. Então aqui está dizendo, o Veshusham Abirá, Harego Hayehudim, Ve Abed Hamesh Meot Ish. Traduzindo aproximadamente, seria, e em Shushan, a cidade, a capital aqui, né, enforcaram os judeus e destruíram 500 homens. Está escrito aqui. Que eram parte dos inimigos que queriam se assenhorar deles, e lhes destruir e saquear os bens. Né? E aí, em seguida, é mencionado aqui os nomes dos 10 filhos de Amã. Aqui. Começando, né, aqui por... Vou marcar aqui para vocês verem. Tá? Aqui. Né? Para que vocês vejam aonde se inicia a lista dos nomes dos 10 filhos de Amã. Aqui. Então começa aí. Então começa com Farshandata. E vocês podem notar que dentro do nome Farshandata aí tem uma letrinha escrita em tamanho menor. Então tá aí, Farshandata. Com uma letrinha, que é a letra Tav, que é a última letra do alfabeto hebreu, escrita com tamanho menor. Então começa com Farshandata, aí continua Ve'et Dalfom, Ve'et Aspata, Ve'et Porata, Ve'et Adalia, Ve'et Aridata, Ve'et Farshandata. E aqui em Farshandata, novamente, nós temos uma letra de tamanho menor. Aqui no nome Farshandata, que é outro dos nomes dos 10 filhos de Amã. E aí continua Ve'et Arisai, Ve'et Aridai, Ve'et Vaizata, e Vaizata é o último nome dos 10 filhos de Amã, né? E o Vaizata tem outra letrinha menor, né, escrita dentro do nome dele, que é a letra Zain. Né? Então nós temos, né, a primeira letra, que é o Tav, depois o Shin e depois o Zain. Né? A letra Tav no nome Farshandata, a letra Shin no nome Farmashta e a letra Zain no nome Vaizata. E em seguida é dito aqui, né? Aseret Bnei Aman, Ben Amedata, Tsorer HaYehudim, Haragu, Uva, Bizalo, Shalechu et Yadam. Né? Ou seja, os 10 filhos de Amã, filho de Amedata, inimigo dos judeus, que havia sido enforcado. E, em seguida, essa lista de nomes dos 10 filhos de Amã, né, o rei Ahasverosh, ele chega para a rainha Esther e faz uma oferta muito enigmática para ela. Muito enigmática. Né? Deixa eu ver aqui, que é no verso 12, que é a partir daqui, olha, onde eu estou marcando aqui. Né? O rei diz, Omer Amelech, Lester, Amalcá, Beshusham Abirá, Harago Hayehudim, Ve'abed Hamesh Meotish, Ve'et Aseret Bnei Amam, Bi She'ar Medinot Amelech, Ma'asu, que seria mais ou menos o seguinte, né? E disse o rei para Esther, a rainha, em Xuxam, a capital. Enforcaram os judeus e destruíram 500 homens e mais os 10 filhos de Amã. E o que terão feito nas demais províncias do rei, mais ou menos isso é o que está escrito aqui. Em seguida, o rei faz uma oferta muito enigmática à rainha Esther. Né? Ele diz aqui, né? Amele, uma she ela ter vainatam lech uma
ba kishater od vteas. Então ele diz assim, mais ou menos assim, vou traduzir aqui mais ou menos, dizendo o seguinte, né? O que mais, né, eu posso fazer pela rainha? Né? O que mais a rainha deseja? Né? Peça e isso vos será feito. Né? E a rainha Esther, ela faz um pedido muito, mas muito enigmático. E é muito interessante porque a resposta da rainha começa aqui com Vatomer e não com Vaiomer, né? Que seria, e disse, aqui porque está Vatomer Esther, in Alamelech Tovinatan Gamachar La Yehudim Asher Bashushan La Sot Kedat Hayom Ve'et Aseret Bnei Yaaman Itlu Al Haetz. Vatomer. Quando se inicia com Vatomer aqui é porque, além dela responder, ela falou um código. Porque Vatomer aqui é algo como temurar, como permutar, que ela falou permutadamente. Né? Ela falou por um código. Né? E ela disse o seguinte ao rei. Né? Vou pegar aqui a tradução para vocês acompanharem. Né? Eu poderia traduzir aqui, mas eu vou pegar aqui a tradução para vocês verem. Né? Então, disse Esther, se bem parecer ao rei, conceda-se aos judeus que se acham em Xuxã, que também façam amanhã conforme o mandado de hoje, e pendurem numa forca os 10 filhos de Amã. Este é um pedido muito, muito, muito enigmático. Por que é um pedido muito enigmático? Porque eles já tinham sido enforcados, junto com o pai deles, o Amã, conforme nós lemos nos versos acima. Mas, estranhamente e enigmaticamente, a rainha Esther pede que eles sejam novamente enforcados no dia de amanhã. Agora vamos voltar aqui para o texto hebraico, né? Onde está escrito aqui, Vatomer, vou até marcar o verso todo aqui para vocês verem, que é esse aqui, olha, né? O verso todo, aqui, né? E eu vou mostrar já um primeiro segredo que está escondido aqui dentro para vocês. Muito bem. Vou desmarcar aqui. Olha, aqui, Vatomer Esther in al Amelech, Tov Yenatem Gam Mahad La Yehudim. Né? Se parecer bem aqui, também amanhã para os judeus, aqui está a palavra judeus, lá Yehudim, né? E aqui, dentro da palavra, né, lá Yehudim, nós encontramos aqui uma letra Re. A letra Re é a quinta letra do alfabeto hebraico. Então, a partir desta letra Re da palavra que lá Yehudim, né, para os judeus, traduzindo aqui, a partir desta letra, nós contamos 5 letras. 1, 2, 3, 4, 5. Temos uma letra Aleph. Aqui, da palavra Asher. Nós contamos mais 5. 1, 2, 3, 4, 5. Temos uma letra Vav, que é a 6ª letra do alfabeto hebraico. E nós contamos mais 5. 1, 2, 3, 4, 5. Nós temos a letra Shin. Essas letras, né, aqui juntas, a cada 5 letras, formam a palavra hebraica Shoah. Shoah é o termo hebraico para holocausto. Holocausto. Então, quando a rainha fala com o rei, diz assim, que eles sejam enforcados amanhã, conforme o foram hoje, os 10 filhos de Amã. Ela pede que no futuro, novamente,
eles sejam enforcados outra vez. E quando é que isso viria a acontecer? Vamos então voltar lá em cima, né, nos nomes dos 10 filhos de Amã, começando com Farshandata. Temos uma letrinha menor que é a letra Tav, dentro do nome Farshandata. Aí chegamos no nome Farmashta, temos uma letrinha menor que é a letra Shin, dentro do nome Farmashta. E o último nome dos 10 filhos de Amã é Vaisata, temos a letra Zain, dentro do nome Vaisata. Essas 3 letrinhas juntas, né, formam um ano, o ano 707 do calendário hebraico, né, do 5º milênio, ou seja, 1946, que foi o ano seguinte ao término da Segunda Grande Guerra, 2.400 anos depois deste acontecimento, na qual os filhos de Amã, junto com seu pai, foram enforcados, e na qual a Esther, a rainha, faz um pedido enigmático, que eles sejam enforcados amanhã, conforme eles foram hoje. Né? Então, no ano seguinte, né, ao fim do Holocausto, com o término da Segunda Guerra Mundial, né, o que acontece? É estabelecido o Tribunal de Nuremberg, na qual, né, aqui, vamos até ler aqui na Wikipédia, para vocês verem aqui, né, os julgamentos de Nuremberg. Nuremberg, para quem não sabe, era a capital espiritual do nazismo. Os nazistas se congregavam na cidade de Nuremberg para ouvir os discursos de Adolf Hitler. Por dias, Adolf Hitler falava incansavelmente, né, ali no estádio de Nuremberg, né, com todos os seguidores do nazismo ali ouvindo, né, os seus discursos. Então foi estabelecido em 1946, né, o Tribunal de Nuremberg. Então está aqui, o julgamento de Nuremberg, né, ou de Nuremberga, Tribunal Militar Internacional versus Hermann Göring. O Göring era um dos chefes do Estado nazista. Foram uma série de tribunais militares organizados pelos aliados depois da Segunda Guerra Mundial e referentes aos processos contra 24 proeminentes membros da liderança política, militar e econômica da Alemanha nazista. Os julgamentos, a cargo de um tribunal militar internacional, ocorreram na cidade de Nuremberg, Alemanha, em 20 de novembro de 1945. E se você pegar aqui essa data, né, ela cai dentro do ano de 1946 no calendário hebraico, a 1º de outubro de 1946, quando as sentenças, né, foi no dia 16, na verdade, esse tribunal serviu como base para a criação do Tribunal Penal Internacional, com sede na cidade de Haia, nos Países Baixos. Então vamos ver aqui, olha. Execução das sentenças. 3 cadafalsos foram instalados no presídio de Nuremberg para execução na manhã de 16 de outubro de 1946, de 10 penas de morte. Não 9, nem 11. 10 penas de morte contra representantes do regime nazista por enforcamento, usando-se o chamado método da queda padrão, em vez de queda longa. Então, aqui no dia 16 de outubro de 1946, foram enforcados 10 membros, né, 10 chefes da Alemanha nazista, por crimes de guerra contra a humanidade. Esses 10 eram reencarnações dos 10 filhos de Amã, a quem a rainha Esther pediu para o rei, e o rei aqui é uma figura de linguagem para o Criador, que eles fossem novamente enforcados no futuro.
Olha, gente, como é profundo os códigos que existem dentro do livro de Esther. Não é só isso, né? O próprio Amã também reencarnou, né? E no próprio Adolf Hitler. Hitler era a reencarnação de Amã. Né? E isso está no nome dele, no nome do Hitler. Eu posso até mostrar isso para vocês. Olha, vou abrir aqui um documento do Word. Eu vou escrever o nome do perverso aqui, né, para fins de exemplificar para vocês. Deixa eu ver aqui. Deixa eu pôr no meio aqui. Vamos aumentar. Eu creio que dá para vocês verem aí, né? Tá aqui escrito Hitler transliterado para o hebraico. E em hebraico, cada letra do nome Hitler é inicial de uma outra sentença. A letra Re, que é a primeira letra aí do nome Hitler, é a letra Re do nome Aman. O Yud, da palavra Yashur. A letra Tet seguinte, que é a terceira letra, do nome Torquemada. E as duas últimas letras, né, da sentença Le Rotseach. Então, dentro do nome Hitler, nós temos escrito Amam Yashuv Torquemada Le Rotseach, que significa, traduzindo, Amam retornará em Torquemada para assassinar. Torquemada é o nome do bispo inquisidor católico espanhol, Tomás de Torquemada, que também assassinou milhares de judeus nos chamados tribunais, os tribunais da Inquisição, da Santa Inquisição. Amã reencarnou em Torquemada e depois reencarnou em Hitler. Trata-se da mesma alma. Né? Então, esse segredo aqui, inclusive, foi contado pela alma do Rabi Yehuda Levi Ashlag, em 2002. Abençoada seja sua memória. Numa visão mística, o Rabi Ashlag apareceu para mim. Ele soprou com os lábios como se estivesse embaçando um espelho. E com o dedo, ele escreveu o nome Hitler e me explicou este mistério, dizendo que cada letra do nome Hitler era a inicial de uma sentença, que nós chamamos notaricon, que é Amam Yashuv Torquemada Le Rotseach. Amam retornará em Torquemada para assassinar. Então, Amam reencarnou em Torquemada, depois reencarnou em Hitler. Né? E o que Amam fez quando ele reencarnou em Hitler? Além de subjugar os judeus em campos de concentrações, né? Matando-os através do trabalho escravo e de inanição, ele saqueou os seus bens, conforme nós lemos que era o seu plano, escrito lá no livro de Esther, no capítulo 3. Né? Que se matem os judeus em todas as províncias do rei Ahasverosh e se lhe saqueiem os bens. Até hoje, existem bens sendo recuperados de famílias descendentes de nazistas que pertenciam aos judeus que foram assassinados nos campos de concentração nazistas. Então, esse aqui é um grande segredo escondido no livro de Esther, que somente os cabalistas conhecem esse segredo. Né? Então, se nós pegarmos a data aqui de 16 de outubro de 1946, deixa eu ver se eu acho aqui, um conversor. Eu posso até usar o meu programa aqui mesmo, do Código da Bíblia, quer ver? Vamos ver aqui. Databases, lexicon, data, secular to Hebrew, converter. Ok. Eu vou colocar aqui
16 do 10, 1946. Caiu no dia 21 de Tishri de 5707. Ou seja, dentro já do ano de 1947. E a grafia aqui, olha, vou marcar aqui para vocês, olha, do ano, né, de 1947, tem as letrinhas que estão escondidas dentro dos nomes dos 10 filhos de Amã, né, que é a letra Tav de Farsandata, né, a letra Shin de Farmashta e a letra Zain de Vaisata, que foram codificadas no pergaminho de Esther há 2.400 anos atrás. Olha só que coisa gigantesca, enigmática. Né? E aí, né, os 10 filhos de Amã, não bastou para eles serem enforcados há 2.400 anos atrás. Eles reencarnaram, cometeram os crimes que eles haviam cometido. E por que eles conseguiram subjugar o povo judeu dessa vez, né? E daquela vez não, há 2.400 anos atrás? Né? Porque, como disse o próprio Rabi Eshlag, que apareceu para mim numa visão mística, havia um declínio espiritual no coração do povo judeu naquela época. Um declínio espiritual gigantesco. E em função desta fraqueza espiritual, né, da recusa em estudar a Kabbalah e o Zohar sagrado, né, Amaleque se fortaleceu e conseguiu subjugar o povo judeu, cometendo o crime gigantesco que eles cometeram, que foi o Holocausto. Mas eles não escaparam da sentença que havia sido promulgada sobre eles há 2.400 anos atrás. E eles foram enforcados no tribunal de Nuremberg. Esses 10 que foram enforcados no tribunal de Nuremberg eram reencarnações dos 10 filhos de Amã. Há tantos segredos, eu posso até mostrar mais alguns para vocês. Segredos, né? A alma de Agag se partiu em 3 grandes centelhas. Uma centelha reencarnou em Hitler, a outra centelha em Mussolini e a outra centelha em Stalin. Quando nós somamos os 3 nomes, né, de Hitler, Mussolini e Stalin, o valor que nós encontramos é 619, dos 3 nomes somados juntos. Aqui, no livro de Esther, né, Amã é chamado, né, deixa eu achar aqui de novo, a série aqui, Amã ben Amedata, não, vou ter que ir lá no capítulo 3, onde o nome dele está inteiro, espera só um pouquinho, aqui, aqui, Amã ben Amedata Agagi, eu vou copiar isso aqui, gente, ó, eu vou copiar isso daqui, deixa eu fechar aqui, abrir aqui, espera só um pouquinho. Deixa eu abrir o calculador de gematria. Aqui. Eu vou colar aqui e vou pedir para calcular. Né? 619 é o valor de Amã ben Amedata a Agag. Então, a alma de Amã, a alma perversa de Amã, partida em 3 centelhas, uma centelha reencarnou em Hitler, a outra em Mussolini e a outra em Stalin. Né? Aí o Hitler se suicidou no dia 30 de abril de 1945. O corpo dele foi queimado. Estranhamente, Stalin manda levar o corpo, né, do Hitler até ele. Por que será?
Vocês podem até procurar sobre isso na internet, no Google. Vocês vão achar isso, né? O Mussolini havia sido enforcado, havia sido morto pelo próprio povo dele, pelos italianos, né? As almas então transmigraram as duas centelhas e foram para o Stalin. As consequências disso foi que Stalin assassinou mais pessoas do que Adolf Hitler. Milhares de pessoas. Mas, estranhamente, né, o Stalin morreu no dia em que os judeus do mundo todo estavam comemorando a festa de Purim. A festa de Purim é a festa que nasceu com a vitória dos judeus sobre Amã e os seus 10 filhos, há 2.400 anos atrás. Ela é comemorada todo dia 14 do 12º mês hebreu, que é o mês de Adar, todos os anos. E o Stalin, estranhamente, caiu morto nesse dia. Ninguém matou ele simplesmente caiu morto. No dia de Purim. Quantos segredos, né, que só a Kabbalah pode explicar esses segredos. Ninguém mais pode explicar, a não ser, né, ou nenhuma outra ferramenta pode explicar segredos tão profundos que não a própria Kabbalah. Então, resumindo aqui, né, nós temos lá no capítulo 9, onde aparece o nome dos 10 filhos de Amã, a data na qual, né, a sentença do tribunal de Nuremberg foi cumprida e foram levados à forca, né, novamente os 10 filhos de Amã, conforme a rainha Esther havia pedido aqui no versículo 13 do capítulo 9, né, aonde, né, o termo Shoah, a cada 5 letras, aparece codificado. Né? É muito, muito, muito profundo isso. Né? E em seguida, está escrito, né? Ve'eta seret benei Amam, itlu al ha'etz, né? E sejam pendurados na forca. Aqui está escrito ha'etz, na árvore, né? Mas entenda-se aqui que eles foram enforcados. Bom, era isso que eu queria compartilhar com vocês. Eu estava estudando agora de tarde, né? Esses códigos, né? E percebi que tinha o nome Holocausto aqui dentro. E foi isso incrível, né? E todo o resto, né? Já de anos de estudo, né? Tanto que eu tenho um documentário que eu fiz em 2002 chamado Amaleque, né? As origens ocultas do nazismo, que vocês podem ver lá no meu canal no YouTube. Né? Amaleque, as origens ocultas do nazismo, que eu fiz logo após a revelação que a alma do Rabi Ashlag me deu, né? Quando, naquela visão mística, ele apareceu para mim, soprou como no espelho, né? Embaçando o espelho, né? E escrevendo o nome Hitler com o dedo e me explicando que cada letra do nome Hitler continha escondido dentro delas. Né? Isso foi em 2002 que aconteceu, e aí, em outubro, eu lancei o documentário Amaleque, as origens ocultas do nazismo. Já faz muito tempo, né? Muito tempo. Eu lembro que eu trabalhei nesse documentário, foi muito difícil, porque eu tive que escolher as imagens do Holocausto para colocar no documentário, e eu sofri muito, 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 para cada imagem que eu olhava, né? Era um sofrimento muito grande. Eu trabalhei 72 horas nesse documentário, né? É até muito interessante que a casa onde ficava o estúdio, onde esse documentário foi feito, foi realizado, nem existe mais, ela foi demolida. Um segredo aí que eu ainda vou descobrir, né? Por quê? Que a casa na qual ficava o estúdio, onde o documentário Amaleque foi criado, foi demolida depois. Mas então, né, tá aí, este era o segredo, né, que eu queria compartilhar com vocês. Compartilhem o vídeo com quantas pessoas vocês quiserem, né, com todas as pessoas que vocês quiserem, né.
e o assistam novamente, para que vocês possam aprender esses mistérios, né? E amem a sabedoria da Kabbalah, amem o Zohar Sagrado, que pode elevar as nossas almas, que podem elevar as nossas almas e nos livrar das armadilhas de Amaleque. Né? Porque Amaleque é uma energia negativa, perversa, maléfica, que quer destruir a humanidade, colocar as pessoas umas contra as outras, né? Levar as pessoas à conspiração contra o divino, né? E a conspiração contra o divino, né, faz cair as nossas almas no poço das almas e levar à depressão e ao suicídio, né, e uma série de outras consequências. Então, vamos estudar a sabedoria da Kabbalah. É isso, gente. 8 horas. Quem não jantou pode jantar ainda, né? Que está dentro da hora, do tempo ainda de se poder jantar nessa noite. Muito obrigado pela oportunidade de poder compartilhar com vocês esses mistérios da sabedoria. Hazá Ilaá, boa noite para todos nós.